tudo bem? Por que nós não devemos educar nossas crianças por intermédio de recompensas ou castigos? Por quê? Porque causa danos à formação de valores éticos, valores morais. Como assim? Quando você castiga uma criança ou você recompensa de acordo com aquilo que ela faz, isso funciona como uma moeda de troca, uma moeda de câmbio. Ou seja, você errou, então você vai ficar de castigo. Você vai ficar lá na cadeirinha do pensamento. Você vai ficar um mês sem poder brincar no parquinho. Ou seja, a gente acaba usando moedas que não tem nada a ver com a atitude em si da criança. Da mesma maneira que, se você arrumar todos os seus brinquedos, se você colocar todos os brinquedos na caixinha, você vai ganhar um novo brinquedo. De novo, a gente está usando um reforçador externo, que não tem nada a ver com a atitude. Como é que a gente forma valores internos, que são os valores morais, valores éticos, se a gente usa moedas de câmbio, coisas externas àquilo que a criança está fazendo? Então, o que vem a ser realmente você educar por intermédio da consequência? Então, esse é o primeiro ponto para você realmente desenvolver esses valores e educar uma criança sobre o que é certo e o que é errado. Então, vamos lá. Primeiro, a consequência ela deve estar diretamente relacionada àquilo que a criança fez. Então vamos dizer que aquele exemplo clássico de estar todos à mesa, jantando, tal, e a criança, derruba o suco. Ok, posso te ajudar? Você pega aquele pano que está lá na área de serviço para poder limpar, tal, não sei o que. É isso. Ele vai aprender que se ele derruba o suco, ele não vai ser castigado. Precisa limpar. E quem vai limpar? Ele, claro. Agora, tem que ser, além de estar relacionado, tem que ser compatível à capacidade da criança. Se a criança é muito pequena, se ela não tem essa capacidade de ir até a área de serviço, buscar o pano, trazer o pano, você o ajuda. Mas o ajuda a fazer o quê? A limpar o suco que foi derrubado. E também tem que ser feito com respeito. Respeito à criança. Derrubou o suco, ela está em fase de desenvolvimento, em fase de aprendizagem e como tal, ela vai ser tratada. Ela é criança, ela age como criança e errou e eu, enquanto adulta, vou ajudá-lo a aprender, vou ajudá-lo a fazer melhor. E por último, tem que haver sempre uma previsibilidade, sempre alguma coisa tratada antes. Então, se aquilo é novo, se aquela questão, de novo, o suco, se ela derrubou o suco pela primeira vez, é claro que você vai sempre falar todo o que deve ser feito em relação à consequência daquilo, de arrumar, de limpar, coisa e tal. A partir do momento que já existe esse acontecimento prévio, derrubou de novo, você já sabe, né? O que tem que fazer? Aí ele vai lá, pega e pronto. Concordam, tá? Então, quando você se coloca numa situação de aprendizagem, de que a criança está realmente em fase de desenvolvimento e de formação, você se coloca como um educador, como alguém que está ensinando. Então, no caso, por exemplo, da criança bater no rosto da mamãe, no rosto do papai, ou puxar o cabelo do irmãozinho, ou seja, ter uma atitude muito violenta, né? Violenta como nós enxergamos, mas na verdade ele está manifestando a raiva dele de uma maneira que não é legal. Então, se você coloca aqui ninguém bate ninguém, se ele insiste, segure a mãozinha. Ele não deve ter essas atitudes. Tá? Você não deve ficar simplesmente olhando para ele, não faça isso, ele pá. Não, claro, junto com a sua fala, tem uma atitude respeitosa. Se for necessário, segure a mãozinha da criança, o detenha quando ele está fazendo qualquer coisa que possa pôr em risco, não só a segurança dele, como a do outro. Né? Então ele está atacando brinquedos no outro. Não, aqui nós não jogamos nada em ninguém quando estamos com raiva. Mas você não vai, ele vai continuar, você não vai deixar. É claro, você vai lá, vai segurar essa criança de maneira respeitosa para que ele não continue jogando.
até ele se acalmar, tá? Então eu acho que é nesse sentido de como nós agimos diante do erro das crianças e também como nós agimos diante dos nossos próprios erros, como nós nos comportamos diante de certas situações. Esse modelo, esse exemplo, esse nosso comportamento, ele é muito mais importante e muito mais formador, educativo, do que simplesmente premiar ou castigar. Mas Márcia, eu faço isso e funciona, eu vou lá e castigo, eu ponho ele no quarto. Sim, funciona. E aí o que acontece? Você cria ruídos na sua conexão com a sua criança. Porque você acha que ele vai chegar para você e falar dos seus próprios erros? Você acha que ele vai contar quando ele fizer alguma coisa que não foi legal? Claro que não, ele vai ser castigado. Como ele vai se sentir cada vez que ele erra? Muito pior, ele vai agir pior ainda, porque ele vai aprender a mentir, ele vai aprender a esconder. Então, a pôr a culpa no outro, falar que não foi ele. Então, são atitudes que você vai desenvolvendo por conta da maneira como você lida com esses erros ou esses acertos da criança. Então, funcionar? Funciona a curto prazo, mas a longo prazo causa danos muito sérios à formação da criança.